Olá, Teresópolis. A partir de agora, você confere o nosso boletim direto da redação, trazendo para você as informações mais importantes de Teresópolis e região, tudo o que é de mais importante para você ficar sabendo, ficar bem informado. A gente começa falando sobre um acidente que ocorreu no interior de Teresópolis, mas a gente fala de um assunto que é recorrente principalmente, né? É um assunto amplo que a gente vem repetindo aqui sobre essa situação e um termo que a gente usa muito, principalmente no Brasil, né? A gente fala tragédia anunciada, né? Uma tragédia anunciada que poderia acontecer a qualquer momento e ainda pode acontecer lá na localidade da Granja Mafra. Lá, uma pessoa, nesse final de semana, sofreu um acidente com a moto, acabou caindo da ponte, uma pinguela lá, que é o único caminho que eles têm depois que foi retirada lá a ponte do Madruga, que estava precária, claro, estava precisando de ser reconstruída, mas a obra no local já está paralisada há mais de um mês, é o único caminho que as pessoas têm para passar. Para passar a pé já é muito perigoso, como a gente vem mostrando aqui. Quem acompanha aqui os nossos boletins, aqui na Diário TV, no Jornal Diário de Teresópolis, a gente também traz essas notícias. É uma pinguela ali para o pessoal que é daquela localidade muito perigosa, cheia de buracos, madeiras rachadas, quebradas. Qualquer pessoa tem muita dificuldade e isso acabou gerando uma insatisfação muito grande. A gente traz para você o depoimento primeiro de um morador de lá que relatou sobre esse acidente ocorrido com uma moradora lá da Granja Mafra. E a situação é essa aqui. Sou o Célio, aqui, morador da Rua dos Beijos, estou aqui com o nosso vizinho também, o pastor Mário Sérgio. E hoje pela manhã a moça caiu exatamente aqui, ó. Em cima dessa pedra, se desgovernou. Tem até pedaço aqui, ó, da moto aqui. Aqui, ó. Tem mais um pedaço da moto lá embaixo. Ela caiu em cima dessas pedras. Segundo os moradores dizendo, ela bateu com a cabeça, foi socorrida às pressas para o hospital em estado grave. Provavelmente eu não estava aqui, mas pelo que disseram, tiveram que atravessar ela para o lado de baixo aqui, eu subi por aqui. Entendeu? E essa é a nossa situação aí. Essa é a nossa situação. Você percebe aí a dificuldade que é para a pessoa passar a pé. Imagina passar com uma moto por ali, né? É muito difícil, muito complicado. A pé ali, muitos buracos nessa ponte. É realmente revoltante para os moradores. De acordo com eles mesmos estão cobrando da prefeitura já há muito tempo, né? A gente sabe que já dura anos esse problema com a ponte, né? Primeiro, a precariedade da própria ponte do Madruga. Aí, em julho, ela foi retirada pela prefeitura com o anúncio de uma obra de reconstrução. A prefeitura retirou a ponte e construiu essa passarela, que eles chamam de pinguela, realmente muito precária, incrível você ver essa situação numa passarela que foi construída pela própria prefeitura. É o mínimo que a gente poderia esperar que fosse um mínimo de segurança aos moradores, né, que estivessem ali no local. Mas, infelizmente, não é assim, é um descaso muito grande. E esse descaso causou uma revolta muito grande dos moradores que protestaram, chamaram ali a imprensa para mostrar todo o seu descontentamento com a situação, para reclamar com o governo municipal que não toma uma atitude em favor dos moradores, que deixa eles em perigo e a cada vez mais perigoso lá, porque os buracos só aumentam naquela passarela, não é feita nenhuma manutenção e também a obra para construir. A ponte está paralisada há quase 2 meses. Sobre isso, então, eles foram lá, chamaram a imprensa e desabafaram. Vamos ouvir alguns relatos dos moradores. E ela foi passar ali, na entrada da ponte, ele se desequilibrou com a moto, se encontra agora em repouso na casa da mãe dela, né, cortou aqui a cabeça, machucou bastante, sendo que logo em seguida, depois, veio também uma vizinha nossa lá próxima, despencou do barranco, lá passou mal e o meu pai, o pastor Célio, que também da região, teve que socorrer ela, dar essa volta toda, com a senhora que teve crise de ataque epilético e tudo mais, e quase que não dá tempo de socorrer, né? Foi passando muito mal, ou seja, se tivesse a ponte no lugar, talvez a gente conseguiria chegar até mais rápido e evitaria esse grande problema. Passa mal de repente, a minha vizinha, o marido dela passou mal de repente, ela teve que chamar o outro vizinho para levar 2 horas da madrugada para o Hospital das Clínicas, passando pelo Brejal. Gente, quem conhece, é só procurar saber onde fica Brejal, que vai saber a distância que é para chegar na Rio Bahia, para depois ir para o Hospital das Clínicas. Então isso tinha que acabar, porque nós somos seres humanos, nós merecemos, nós pagamos imposto. É área rural, sim,
Eu tenho todos os meus impostos pagos. Então eu acho que isso a gente alguém tinha que ter consideração, sabe, com a gente. Né? É o mínimo que eu peço, um pouquinho de amor ao próximo e um pouquinho de consideração. Realmente a gente vê uma situação que é muito preocupante, né? É uma situação que já se arrasta há meses e pessoas, como você viu, essa senhora usa bengala para andar, uma bengala numa pontezinha ali, né, que é chamada pinguela, ali, cheia de buracos. O corrimão ali é feito com uma corda que está solta, então se a pessoa segurar ali, ela é jogada para fora da ponte, não pode nem segurar ali. É um perigo muito grande e chega até a ser desumana essa situação, né? A gente questionou a prefeitura sobre essa situação. A gente questionou o seguinte: quando que vai ser retomada essa obra? E por um lado, né, por toda essa situação, por outro lado, se pretende fazer alguma reforma nessa passarela aí enquanto não se constrói a ponte definitiva, né, para os moradores. E por outro lado, também questionamos a Defesa Civil, porque esse é um caso aí de interdição até, né? Ou então que a Defesa Civil acompanhe isso aí para ver a segurança dos moradores. Então questionamos se a Defesa Civil já foi ao local para ver essa situação e não fez nada, ou se pretende ir lá agora, depois desse acidente, para tomar alguma providência. Mas a resposta da Prefeitura não veio nesse sentido, não recebemos a resposta sobre a Defesa Civil. O que a Prefeitura diz é o seguinte, inclusive mandaram uma foto sobre essa situação. A Prefeitura informa que as vigas de madeira que substituirão aquelas comprometidas medem 25 metros de comprimento cada, com cerca de 2,20 de diâmetro. Deveriam ser transportadas por um veículo próprio da Emater, que mostrou ser incapaz de realizar o serviço de imediato. A Secretaria de Agricultura abriu um processo administrativo para a contratação de um veículo para tal. E o processo encontra-se em trâmite. Ou seja, a ponte não está paralisada a obra porque eles estão aguardando um veículo para poder transportar. Então, precisa fazer a solicitação. E essa placa que vocês estão vendo aí, a Prefeitura diz o seguinte: a Prefeitura informa que a passarela foi construída para passagem exclusiva de pedestres, sendo proibido o trânsito de qualquer veículo, como motocicleta, inclusive bicicletas deveriam ser empurradas por usuários durante a travessia, conforme sinalização colocada no local, que foi vandalizada conforme a foto enviada. Isso de acordo com a nota da Prefeitura. Assim como foram retirados 2 pilares de madeira que impediam o trânsito de motos. A equipe da Defesa Civil fará vistoria no local nesta terça-feira. Aí sim, a Defesa Civil, a partir de agora, informando a Prefeitura que vai até o local fazer a vistoria, felizmente, né? Porque a gente espera, né, que o poder público leve a segurança dos moradores a sério, que toda a vida importe realmente. Então, a Defesa Civil, de acordo aí com o nosso questionamento, então, a gente no primeiro momento não recebeu a resposta, agora sim recebemos, que a Defesa Civil vai até o local e vai fazer a vistoria nesta terça-feira, dia 6. Então, a gente conta com isso, né, para que os moradores tenham essa segurança, tenham a possibilidade de, pelo menos, ao ter que andar ali os pedestres, não sofrerem esse risco todo de cair e bater a cabeça com pedras. Vocês viram ali a altura, viram as pedras ali embaixo, não está seguro. Se não pode passar moto, não pode passar bicicleta, ok, mas para os pedestres também não está nada seguro essa passagem. Agora a gente vai falar sobre a pandemia da Covid-19 em Teresópolis, outra situação que preocupa muito, né, por conta dos casos que vinham crescendo aí. E nesta segunda-feira a Prefeitura divulgou mais um boletim do painel Covid, mostrando mais uma vez que os leitos de UTI estão com a capacidade quase esgotada. São apenas 2 leitos de UTI que estão livres de acordo com esse boletim. Você vê aí que foram registrados, nesse dia 5, informados 72 novos casos. Ali embaixo, né, os casos diários, né, 72 novos casos no dia 5 de outubro. O bairro São Pedro segue com disparado na frente com registro de casos, com 669 casos, contra 493 na Várzea, Bom Sucesso 334, no Alto 292. São 146 óbitos. No total, 7.121 casos registrados. E ali no canto esquerdo você vê a situação dos leitos. São de 31, 29 estão ocupados. De 43 de clínica médica, 22 estão ocupados. A situação já é um pouco melhor, menos complicada aí no setor de clínica médica. Então esse é o painel Covid e a gente traz para você uma situação. Apesar desse número aí de haver pelo menos 2 vagas, né, isso aí já vem
já do final de semana, apontando 2 vagas livres, dos 31, 2 vagas livres. Só que a gente recebeu um relato aqui de uma pessoa que estava com um parente internado na UPA aguardando transferência. Ela acabou divulgando aí na internet essa reclamação. Como a gente pode ver aí, ela mandando o seu relato de que havia essa internação da mãe internada na UPA, aguardando um leito Covid UTI na UPA, só que na UPA a informação é de que não havia vaga, e a prefeitura informando no painel Covid que tinha 2 vagas. Então, ela não conseguia transferência e estava aguardando. Então, nós questionamos então a prefeitura também nesse sentido. Enviamos lá um pedido para a assessoria de comunicação, que nos respondeu através de nota que essa paciente, na tarde desta segunda-feira, conseguiu a transferência, né? Felizmente. Foi feita a transferência, então, dessa paciente e também confirmou que existem 2 leitos livres. Nós perguntamos ainda, em caso de lotação de todos esses leitos, como é que vai ser feito, né? Porque tem ambulância, né? A prefeitura de Lisboa tem bastante ambulância na cidade, tem outros lugares, disse que também que os hospitais poderiam ceder mais leitos, só que não recebemos a resposta nesse sentido, apenas de que há os 2 leitos da UTI e mais os outros leitos da clínica médica disponíveis. Bom, felizmente esse caso foi resolvido, mas tomara que mais ninguém passe por essa situação de ter que apelar para a imprensa, para redes sociais, sair, né, nesse desespero para conseguir movimentar alguma coisa e finalmente conseguir alguma vaga, né? É uma situação muito triste as pessoas terem que passar por essa situação, esse pedido de socorro aí. Felizmente, houve a solução. Ainda falando sobre pandemia do coronavírus, dessa vez uma novidade em esfera estadual, é uma nova lei que surgiu na Alerj a respeito das pessoas que circulam pelas cidades, pelos municípios do estado do Rio de Janeiro. Agora é lei que todas as pessoas vão precisar passar por medição de temperatura. A Alerj trouxe essa lei e o governo estadual aprovou a medição de temperatura dos clientes com termômetro digital, o uso da máscara e o fornecimento de álcool em gel serão obrigatórios nos comércios e bancos autorizados a funcionar durante a pandemia de coronavírus. Essa lei foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira, dia 2. Segundo a medida, clientes sem máscara ou com temperatura acima de 37,5 deverão ser impedidos de entrar e funcionários afastados do trabalho. Eles serão orientados a procurar o serviço médico. Os estabelecimentos terão que fornecer equipamentos aos funcionários, além de pendurar um cartaz informando sobre a medida. No caso de shopping centers, a medição de temperatura deverá ocorrer apenas na entrada, desobrigando as lojas do interior de repetirem o procedimento. O descumprimento pode acarretar advertência para adequação em 24 horas, suspensão do serviço, interdição do estabelecimento e multa diária de R$ 3.500, né, 1.000 UFIR. As multas serão destinadas ao Fundo Estadual de Saúde e aplicadas no combate à pandemia. Está aí importante, então, a novidade, você sabendo que esse termômetro digital, então, vai ter que virar mais frequente nos comércios, bancos e afins, né? Mais uma medida que é trazida para tentar controlar melhor a disseminação do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Pelo menos essa medida já está valendo. E agora você fica sabendo de uma ação da PRF, uma grande apreensão de drogas, um trabalho muito importante, né, como a gente sempre salienta, né, o trabalho de contenção, inibição desses tipos de crime que acaba financiando, né, esses crimes que financiam outros crimes mais graves. A PRF apreendeu uma grande carga de maconha e você vê aí pelas imagens que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, foi na madrugada desta segunda-feira, 187 quilos de maconha que estavam sendo transportados dentro de um carro roubado. O flagrante aconteceu em Três Rios e os policiais faziam ronda na altura do quilômetro 18 da BR-040 quando avistaram o veículo que seguia sentido Rio de Janeiro. Os agentes deram ordem de parada, porém o condutor ignorou e acelerou, dando início a uma perseguição na rodovia. Após 20 km de fuga, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e saiu da pista. Depois de se acidentar, o suspeito correu a pé pela mata. O cerco policial para tentar capturá-lo foi montado, mas ninguém foi preso. Dentro do automóvel, as equipes da PRF encontraram, atrás do banco do passageiro, 187 tabletes de maconha e também constataram que o carro havia sido roubado em 7 de setembro, em Belo Horizonte. A ocorrência foi encaminhada, então, para DP de Três Rios, 108ª DP
lá em Três Rios. É importante trabalho, então, desses agentes da Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico de drogas. Agora a gente fala de um assunto muito importante. Estamos em outubro e a campanha tradicional Outubro Rosa está acontecendo, né? Que é uma campanha de conscientização. O trabalho para fazer com que as mulheres tomem mais cuidado com a prevenção e também as classes médicas também se preocupem em promover mais acesso às mulheres. E nessa situação, né, as unidades de saúde que precisam promover um melhor acesso às mulheres para evitar ou tratar melhor esse problema, né, evitar que ele que piore, né, a situação. Então, um trabalho importante é disponibilizar os exames com maior facilidade. E é isso que o governo do estado anunciou. O Rio Imagem, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, oferece durante todo o mês de outubro o exame de mamografia para todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro na faixa etária de 50 a 69 anos. Esse exame. A iniciativa tem o objetivo de alertá-las sobre os riscos do câncer de mama, que é lembrado pela campanha Outubro Rosa. As mulheres interessadas em fazer o exame devem comparecer à unidade de saúde de segunda a sábado, de 8 às 5 da tarde, com encaminhamento médico proveniente do hospital público, o SUS. Não há necessidade de agendamento. Ainda, segundo o que foi informado, existe a possibilidade da iniciativa ser ampliada até 15 de novembro para que o máximo de mulheres sejam atendidas na unidade. O Rio Imagem fica na Avenida Presidente Vargas, número 1733, no centro do Rio de Janeiro. Então, grande importância essa situação, né, de ter mais uma possibilidade de realizar esse exame sem ter que pagar. Felizmente, as pessoas estão se conscientizando mais, as políticas públicas estão cada vez mais trabalhando pela necessidade de promover essa facilitação às mulheres para que evitem as consequências graves dessa doença que é o câncer de mama. E a gente então termina o boletim por aqui, nosso boletim direto da redação, agradecendo sempre a sua audiência e lembrando que você pode acompanhar o nosso jornalismo através do netdiario.com.br também, lá sempre atualizado com as notícias mais importantes para você ficar sempre por dentro do que acontece em Teresópolis, região, no Brasil, enfim, tudo que é mais importante para a gente ficar sabendo. E também você pode nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tudo para você interagir com a gente, ficar também muito informado, sempre um canal de contato com você, um canal de comunicação forte, ou vários, né? Também temos o Twitter, você pode encontrar a gente lá no Twitter. E a qualquer momento a gente volta aqui em nossa programação com outras informações. Até a próxima!